O Espírito Santo tem poder para transformar. Vocês lembram da passagem do centurião? Ele pediu uma palavra, só uma palavra para Jesus, para que o seu servo fosse curado. E Jesus liberou essa palavra. E essa palavra, a gente, teve tanto poder que o servo foi curado exatamente no momento em que a palavra foi liberada, sabe? Então, se nós tivermos uma palavra de Deus, podemos ter certeza que tudo será resolvido, porque a palavra contém tudo o que precisamos, né? Isso é fato. Então, gente, hoje Deus me deu algumas instruções para entregar para vocês, algumas lições importantes que a vida com Deus, ela nos ensina, né? Então, está em João 16:33, fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, ele diz isso pra gente. Gente, Jesus disse que teríamos aflições aqui neste mundo. Não pense que por servirmos a Jesus, né, que seremos blindados dos problemas. Ele não nos colocará no lugar onde os problemas não vão nos atingir. E se alguém disser diferente disso, está indo contra a palavra do Senhor. Pode ter certeza disso. Mas ele nos deixou uma promessa, gente, né? Várias promessas. Ele nos prometeu estar conosco, ser constante nas nossas vidas, né? A sua presença estará conosco até no vale. Então, gente, não tenha medo, né? E eu te digo uma coisa, creia nisso. Se Deus não nos livra do fogo, Ele nos faz a prova de fogo, né? Então, nós temos que crer nessa instrução de Deus para nossas vidas. Existem algumas coisas que Deus ele nos ensinou, né? E o primeiro ponto, né? O mais importante, a chave para a vida é não deixar escapar das nossas mãos o que nos foi dado e aproveitar ao máximo o que Deus nos deu, gente, né? Muitas vezes ficamos tão distraídos, focados, né, em coisas pequenas, ou preocupados com as pessoas, que acabamos deixando de extrair o máximo do que Deus nos deu, né? Como, por exemplo, o máximo dos nossos filhos, do nosso cônjuge, né? Da nossa prosperidade, até do nosso descanso. A gente não descansa, né? Perdemos as melhores oportunidades que Deus preparou para o nosso dia. Então, que possamos despertar, né? Para podermos provar dessas coisas maravilhosas que Deus nos dará, né? E isso acontece porque ficamos preocupados, gente, com os olhares tortos, né? Com os que nos rejeitam, né? Os que nos desprezam, com os ataques, sabe? O que falam de nós, né? Com aqueles que são como lobos, sabe? Lobos vestidos de cordeiro, pois é. Então, gente, e aí a gente deixa de desfrutar da nossa vida, de desfrutar, de viver intensamente por causa dos outros, né? Nós temos que aproveitar ao máximo o que Deus colocou em nossas mãos, né? E se Deus nos deu saúde e sabedoria, não podemos ficar paralisados, deixando a vida passar por nós. Sabe por quê, gente? Porque cada segundo importa muito, muito, né? Então, por exemplo, se estamos indo trabalhar, mesmo que estejamos desanimados, cansados, sem vontade, temos que ir e mudar a situação. Tentar fazer desse dia um dia alegre, né? Gente, afinal, precisamos trabalhar. Mesmo que a gente não queira, a gente precisa. Então, vamos agradecer, vamos entregar o nosso melhor em todo o tempo, independente da situação, porque sabemos que a recompensa virá de Deus para as nossas vidas. Isso é fato, né? Então, muitas vezes a gente deixa de aproveitar porque estamos sempre preocupados, ansiosos pelo nosso dia de amanhã, nervosos, com pensamentos ruins na mente, deixando a maldade dos outros interferir na nossa vida, né? Então, você já parou para pensar nisso? Nós precisamos nos libertar desses pensamentos ruins. Precisamos tentar, sabe, sermos mais positivos em todo o tempo, né? Porque toda semente boa plantada será como colheita de grandes frutos, né? Entenda. Aquele que faz o bem, é honesto, receberá exatamente na mesma proporção o que plantou, né? Os pensamentos ruins, gente, pensa nisso. Eles são uma distração semeada em nós, né? Ficamos girando em volta deles, sabe? Olhando para eles ali, contemplando-os e deixando a vida passar. Isso é terrível, não pode acontecer isso. Mas existe um caminho para nós. Vamos para Deus, entregue a Deus seus medos, seus anseios. Pare de se preocupar com aqueles que não gostam de você, que estão sempre tentando buscar algo ruim para te atacar, né, para te prejudicar.
Gente, por mais que façamos tudo certo, damos o nosso melhor, sempre existirão os ataques. As pessoas más são intencionais. Elas não gostam de nós ou se incomodam com a nossa presença, mas querem estar ali, ó, do nosso lado, próximas, sabe? Querem ser pessoas amigas, sabe? Porém, não tem nenhum tipo de lealdade. Isso nos fere, a gente percebe, a gente sabe, só que a dor não pode nos governar. Se a dor nos governar, ela nos tira do rumo do nosso destino, né? E foi assim com Moisés. A dor tirou ele da terra prometida, né? A dor o governou e fez com que ele agisse de forma errada. Há muita gente seguindo pela dor, sendo governada por ela. E é isso que atrapalha o caminho, né? Gente, pessoas feridas ferem outras e muitas vezes nem percebem. Então, vamos tirar essas coisas de nós e viver uma vida leve, mais plena, mais focada, sabe? Sem deixar a maldade prevalecer, né? Então, Jesus disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por que Jesus disse isso, gente? Porque já sabia que haveria coisas na vida do ser humano que seriam tão pesadas para a gente poder carregar sozinho, que ele, né, deixou essa palavra pra gente, venha a mim, eu estou aqui. Por quê, gente? Porque quando vamos a Jesus e colocamos tudo nas mãos dele, tudo o que fizeram contra nós, é ele quem peleja por nós, né? Então a justiça dele é perfeita, porque tudo o que ele vê e escuta, nós não vemos e nem escutamos. Ele está em mesas onde não estamos, ele sonda os corações, então nada passa despercebido, né, por ele. E aquilo que não conseguimos mudar, as pessoas que não conseguimos tirar dos nossos caminhos, né, e que se levantam contra nós, sim, injustamente, quem vai cuidar dessas pessoas e da nossa vida será Deus, né? E a justiça dele será feita com sucesso, eu creio, em nome de Jesus, sempre. Tem muita gente que deseja o nosso mal, né? Que tenta nos atrapalhar, puxar o nosso tapete até nos atrapalha. Talvez você esteja escutando isso e pensando, será que é assim mesmo, credo? Sim, eu posso dizer que sim, né? Já passei por muitas coisas, né? Por muitos desafios com pessoas e passo até hoje, né? Porque conforme Deus vai trabalhando em nossas vidas, nos fazendo prosperar, nos abençoando, nos destacando, nos honrando, começa a aparecer de tudo no nosso caminho, gente. Aparecem as pessoas boas, claro, mas também aparecem as pessoas más, né? Então, mas lembre-se, muitas podem ter maldade contra nós, mas também existem muitas pessoas boas. E eu acredito que para cada curva de rio, sempre vai se levantar alguém para ser bênção na nossa vida. E não podemos nos concentrar no que é mal, né? No que as pessoas fazem contra nós. Precisamos superar qualquer adversidade, sempre acreditar que é possível, né? Nunca nos darmos por vencidos, jamais. Mesmo que tenhamos limitações ou problemas, vamos enfrentar as adversidades, porque tudo é possível que crer, né? E com Deus, gente, nada, não existe o impossível, né? E se você está aí passando por adversidades agora, lembre-se, Deus pode colocar alguém na sua vida que vai te abençoar de forma extraordinária, em nome de Jesus. Ele já me impressionou, gente, colocando pessoas incríveis na minha vida, né? E uma coisa eu te digo, Deus é Deus para mexer os pauzinhos dele e fazer a justiça perfeita na nossa vida, porque ele vê todas as coisas. O homem pode nos enganar, mas não engana a Deus, nada passa despercebido por ele, né? Então, grande parte da vida é a nossa perspectiva. Não podemos ficar presos no mal, né, que nos fazem, mas na bondade de Deus, a maneira como vemos a vida, ela muda tudo. Se pensarmos negativamente, a vida será negativa. Pare de ficar onde as pessoas querem que você fique. Podem se levantar pessoas para nos incomodar, atacar, nos fazer focar só no mal. Mas existe um outro lado da perspectiva. E é isso que Deus está me usando hoje para falar com você. A bondade de Deus sempre esteve conosco. Vamos nos conectar com a bondade de Deus, né? A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Quando somos guiados por Deus, a bondade faz parte do nosso dia a dia. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Repita aí. E para encerrar essa palavra, vamos continuar avançando, independente do que venha contra nós. Não vamos parar. Deus tem coisas maiores. Eu creio no plano divino, em nome de Jesus, e que possamos profetizar. Vamos viver o avanço de Deus
Temos o Espírito Santo na nossa vida, gente, né? O Espírito Santo é a nossa melhor companhia, o nosso parceiro para viver o extraordinário aqui na Terra. E por isso não vamos nos dar por vencidos, jamais. Não vamos deixar nossas emoções, nossas ideias e o nosso coração serem manipulados pelo mal. Nossa mente é do Senhor, nosso coração é do Senhor. Temos que aprender a governar sobre essas dores, sobre as crenças limitantes, sobre o mal que nos fazem. Na vida, não tem como fugir de algumas coisas, mas podemos lidar com elas de maneira diferente. Vamos focar na bondade de Deus, no amor dele por nós, pela nossa casa e pela nossa família. E viveremos o extraordinário. Que hoje possamos pedir uma só palavra, Jesus. Cura-nos, Jesus, dessas dores. Faz-nos entender que a maldade, a mentira e a fofoca não prevalecerão na vida de quem é justo, correto e verdadeiro diante da tua palavra, Senhor. Amém? Eu creio nessa palavra e declaro, vamos focar na bondade de Deus. Glória a Deus. Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Uma semana extraordinária, abençoadíssima para vocês. Beijos no coração.